Daí, pessoal, mais uma resolução. Um cilindro circular reto com o raio da base igual a 10 centímetros e a altura igual a 30 centímetros está armazenando água até o nível de 25 centímetros de altura. Quantas esferas de 3 centímetros de raio devem ser colocadas nesse cilindro para a água transbordar? Bom, então eu tenho um cilindro, ele tem 30 centímetros de altura, mas o nível da água está em 25, ou seja, eu tenho 5 centímetros de sobra até o transbordamento. E justamente essa pergunta, quantas esferas eu vou mergulhando nesse líquido, nesse cilindro, para que a água então transborde, ultrapasse aí os 30 centímetros, ou seja, atinja, complete aí os 5 centímetros que estão faltando na altura. Para ajudar essa resolução, eu vou acrescentar uma figura de um cilindro com uma certa quantidade de água. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa figura, e aí eu vou dizer que o cilindro inteiro aqui, ó, tem essa altura, que eu vou chamar de altura grande, Hzão, vou chamar de 30 centímetros. E ele está com líquido até aqui. Ele está com uma altura de 25. Eu vou usar aqui um outro H com asterisco para dizer que esse H é igual a 25 centímetros. E aqui eu tenho um outro valor, como se fosse um cilindro vazio, que tem uma altura H minúsculo, Hzinho, igual a 5 centímetros. Então, o que interessa para mim nesse exercício? Bom, o que interessa é esse volume aqui, ó, vazio do cilindro, porque é aqui que a água vai ocupar na medida que eu vou mergulhando a esfera, né? Cada esfera que eu mergulho, olha só aqui, eu vou colocar para ti assim, ó. Cada uma esfera que eu mergulho aqui no líquido, olha só, coloquei uma esfera aqui dentro, essa cor não ficou boa. Coloco uma esfera aqui no fundo, ó. Cada esfera que eu coloco aqui, o nível sobe um pouquinho. Coloco uma outra esfera, o nível sobe mais um pouquinho. Coloco uma terceira esfera, o nível sobe mais um pouquinho e assim por diante. Então a pergunta é quantas esferas eu preciso colocar para que a água transborde. Então eu quero atingir aí essa altura de 5 centímetros, está faltando. Bom, primeiro eu vou calcular o volume do cilindro, então, esse disponível aí que eu tenho para transbordamento. Então, o volume de cilindro, vou lembrar para ti, que é igual a área da base vezes a altura. A base do cilindro é sempre circular. Então, πr ao quadrado, né? Isso para cilindro circular. Ele está dizendo que o cilindro é circular, então o raio é círculo. πr ao quadrado, área da base, vezes a altura do cilindro, o Hzinho, né? E aí eu já vou calcular esse volume, então. Volume desse cilindro vazio, π é π, vezes o raio do cilindro. Bom, aí o raio desse cilindro vazio é o mesmo raio aqui, ó, do cilindro. E diz que o raio da base do cilindro é 10. Então, aqui eu tenho 10. Então, vezes 10 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que vale 5. Ah, mas não é 30? Não, é 5, porque só interessa para mim o espaço vazio. Ok. Aí, o volume do cilindro vai ficar igual a 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 5, 500. Aí eu tenho 500 vezes o π. Isso é o volume do cilindro em centímetros cúbicos. Ok, agora eu vou calcular o volume de cada esfera, cada bolinha. Então, a fórmula do volume de cada esfera, de cada uma delas, volume de esfera, é dado por 4 vezes o valor do π, vezes o raio da esfera ao cubo, sobre 3. Então, vou à luta. Volume de cada esfera é igual. Aqui eu tenho 4 vezes o π, vezes raio ao cubo. Aí o raio aqui, ó, é 3. 3 centímetros, 3 ao cubo, sobre 3. Volume de uma esfera resulta 4 vezes o valor do π,
vezes 3 ao cubo, fazer bem devagar aqui, ó, 27, divide por 3, volume de uma esfera. 27 aqui, ó, posso fazer uma simplificação ou uma divisão aqui, ó, 27 por 3 que dá 9. E aí eu tenho cada esfera, 4 vezes 9, 36. 36π. Centímetros cúbicos. Isso é o volume de uma esfera. Como eu preciso calcular quantas esferas eu preciso para ocupar um pouquinho a mais esse volume, né, para dar o transbordamento, eu vou dividir. Então, vou colocar assim, ó, que n, número de esferas, resulta da onde? Resulta de 500 π divididos por 36 π. Posso aqui cancelar, né? Corta π com π, como se fosse 500 π, divide por 36 π. Vai cortar π com π, me sobra 500 dividido por 36. Então, eu vou até armar assim para ti, ó. Olha só, minha divisão vai resultar aqui em 500 por 36. Eu vou dar uma simplificada nisso, olha só. Por 2 aqui resulta 250 por 18. Acho que dá mais uma simplificada por 2. Aí eu tenho 125 por 9. Então, essa é a divisão, né? 125 por 9. Vou fazer a divisão no rascunho, vou fazer aqui, ó, 125 por 9. Doze por 9, 1. 1 vezes 9, 9. Me sobra 3. 35. 35 por 9 dá quase 3, né? 3. Não, dá 3. 3 vezes 9, 27. Dá 4. Quase que dá 4, né? 4 vezes 9, 36. Pô, então vai ser 13, quase 14. Então a resposta vai ser 14, né? Mas vou colocar aqui, ó. 3. 3 vezes 9, 27. Aqui 15 dá 8. Aqui eu tenho 80, ó, inventei o zero, boto a vírgula. Então, o número de esferas para emparelhar aqui, para dar certinho na boca do cilindro, para o cilindro ficar completamente, exatamente cheio, eu preciso 13, alguma coisa, 13,9, né? Quase 14. Isso para o líquido ficar batendo, né, no limite do cilindro. Como eu quero que transborde, então eu vou usar uma a mais. Então, em vez de usar 13 esferas, porque eu não tenho como colocar 13, esferas, né? Eu coloco 13 e eu coloco 14. Se eu colocar 13, fica abaixo do nível, porque 13, alguma coisa, 13,9, vai me dar exatamente no limite do cilindro. Se eu colocar 14, vai dar acima. O que significa acima? Bom, acima é transbordamento. Então, eu preciso colocar aí 14 esferas, alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.